Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse estudo você vai descobrir, você vai aprender, você vai saber tudo sobre a morte eterna. Nos outros vídeos nós falamos sobre a morte física, a morte espiritual, e nesse vídeo você vai saber tudo relacionado à morte eterna. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a morte. Se você gosta desse tema, se esse tema realmente te atrai, deixa um like aí que você está gostando dos estudos, compartilha esse vídeo com alguém, impulsiona esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre esse tema, porque esse tema ele é muito importante. Nós vamos falar sobre muitos assuntos ainda interessantes sobre a morte. Não deixa de perder essa série que está assim fantástica. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar a sua vida e você pode direcionar todos os seus passos de acordo com esses estudos. Você pode mudar de direção, redirecionar toda a sua vida, porque agora você está entendendo o que pode acontecer depois que nós partirmos desse mundo. O que eu posso fazer ainda enquanto eu estou vivo para consertar os meus caminhos. Nós vamos começar agora estudando sobre a morte eterna. Não sai do vídeo, viu? Fica até o final para que você descubra tudo sobre a morte eterna. E vamos lá então. Essa aula é sobre a morte eterna. Essa imagem que você está vendo aí, ela fala muito, né? Dois caminhos aí, é o plano de salvação de Deus. Parece que alguém vai para um caminho correto e outro vai para um caminho meio que errado. Existe um caminho largo aí, ó, que te conduz à perdição, e existe esse caminho meio pedregoso, mas vai te conduzir à vida eterna. E essa imagem, ela fala muito sobre o assunto de hoje, sobre o que eu quero te ensinar. E por que essa morte eterna? Por que essa divisão de morte? Existe a morte física, existe morte espiritual e existe morte eterna. Se você não sabe do que se trata a morte espiritual e a morte física, você tem que assistir a aula 1 e a aula 2, que eu estou explicando bem rápido, de forma bem didática, o significado dessas mortes. Eu já quero te antecipar que não vai acabar aqui essa série. Nós vamos estudar sobre o mundo dos mortos. O mundo silencioso dos mortos e o que acontece nesse mundo. Quais são as divisões? Será que esse mundo é dividido? Tem compartimentos? Será que tem lugares específicos? Aí você tem que ficar no nosso canal para que você descubra sobre esse assunto. Então, vamos começar aqui caminhando, tá? A morte eterna, ela também é conhecida como castigo eterno ou segunda morte. Como você está lendo aí nos slides, essa morte eterna, ela é a continuação daquela morte espiritual que nós estudamos na segunda aula. Ela é uma continuação, só que, porém, não tem volta nessa morte, não tem mais o que fazer aqui. É a separação eterna de Deus, né? Ela é identificada também como punição pelo pecado e representa a eternal separação de Deus. Aqui não tem mais jeito. Aqui é só para o final, é só para o julgamento eterno. Não tem como haver remissão, não tem mais nada. Na verdade, você já estudou que se você morrer fisicamente, não existe dois estados que você vai enfrentar após a morte. Ou você vai estar com Cristo, ou você vai estar aguardando essa morte eterna, porque isso daí vem depois do julgamento. Nós vamos aprender que ela se processa depois do julgamento, aí é a morte para sempre. Na verdade, significa que você vai estar separado de Deus para sempre e não terá como mais você se livrar desse grande prejuízo, desse grande, digamos assim, esse grande mal. Nesse estágio, é impossível o arrependimento e o perdão. A separação é definitiva, eternal e irremediável do homem com o seu Criador. Aqui não existe mais nem choro nem vela, não existe mais remissão de pecados. Aqui é o final para a alma humana que está em desconforme com o padrão divino, que pecou, que não se arrependeu, que não reconheceu Jesus como Salvador, não lutou por sua salvação, levou as coisas de Deus de forma relaxada, de qualquer jeito, não cuidou da sua vida espiritual, achou que tinha muito tempo e na verdade não temos muito tempo. Nós já estudamos sobre isso, que a vida humana é muito passageira e nós precisamos aproveitar ao máximo
desse tempo enquanto estamos na terra para fazermos a nossa estadia espiritual após a morte. A palavra de Deus vai falar sobre este tema. Então eu trouxe aqui alguns versículos para que você entenda como é séria essa questão da morte espiritual, da morte eterna. Olha só, em João 11, 26 fala assim, ó: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso é Jesus falando. O que ele está falando? Se você crê nele, você não morrerá eternamente. Que morrerá eternamente é esse? É essa a morte eterna. É a morte que segue o juízo. Existe essa morte física. Se você morrer sem Cristo, você vai aguardar somente para a morte eterna, que é esse grande julgamento. É um julgamento que você vai receber somente para a condenação. Você ressuscita só para ser condenado. Vai haver a grande ressurreição. Todos os mortos ressuscitarão, segundo a palavra. Os que morreram sem Cristo e no pecado também irão ressuscitar. Essa ressurreição é para esse julgamento, e a sentença vai ser a morte eterna, significando separação eterna de Deus. Não é para a remissão de pecados. No livro de Romanos 6:23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse dom gratuito de Deus é esse plano que Deus idealizou para salvar o mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Jesus Cristo que nos traz a salvação, nos garante esse direito à vida eterna com Cristo. Porém, o pecado vai trazer a morte espiritual e também essa morte eterna. Em Apocalipse 20 vai falar muito bem desse estado que nós estamos estudando, que é a morte eterna. Olha só. Então a morte e o Hades, depois a gente vai estudar isso nas próximas aulas, que é esse Hades, qual a diferença entre Hades, Lago de Fogo, Seol, Geena. Nós vamos estudar sobre esses termos que a Bíblia vai falar desses lugares depois da morte, que são lugares que a Bíblia relata onde existem pessoas e demônios nesses lugares, e você vai descobrir tudo sobre isso. Aguarde os próximos vídeos. Se você está gostando, já deixa o teu like aí. Eu estou amando aprender esse tema, pastora. Nossa, eu não entendi. Agora eu estou começando a compreender que é um tema muito importante. Então diz assim, ó: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a morte final. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Tem uma pregação aí no canal sobre você ter o nome no livro da vida. Dá uma procurada aí nas mensagens que você vai entender qual é a importância de ter o seu nome escrito no livro da vida. E aqui é outra importância para não ser lançado no lago de fogo, que é o momento final, o juízo final, é a última morte, também chamada de segunda morte. Essa morte está reservada para os ímpios, os incrédulos, descrentes, injustos, os quais receberão a punição de rejeitarem a graça de Deus e serão lançados no lago de fogo, chamada segunda morte. Quem vai participar da segunda morte? Todo aquele que não se achar escrito no livro da vida, que nunca reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Se ele morrer fisicamente nesse estado, ele já está morto para a condenação. Digamos, ele morre espiritualmente. Ele nunca foi vivo espiritualmente. Ele não recebeu o Espírito de Deus. Ele não reviveu. A segunda morte é uma extensão dessa morte espiritual. Você vai estar totalmente, para sempre, afastado de Deus. É muito triste isso. É muito triste uma pessoa ter que enfrentar isso. Se você crê na palavra de Deus, pois acredite que essa mensagem é verdadeira. Eu estou te mostrando versículos da palavra de Deus que confirmam e comprovam o que eu estou te falando. Isso é muito sério. A morte eternal é um prolongamento da morte espiritual, como eu tinha te dito, né? E não a destruição e interrupção da existência. A Bíblia descreve essa experiência como terrível e em um lugar de horror e sofrimentos eternos, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Imagine você sofrendo dia e noite sem parar num lugar infernal chamado Lago de Fogo, fogo eterno. Tem consciência. A pessoa não tem consciência, ela sabe o que está acontecendo.
Ela sabe por que está sendo punida e sabe o que foi que ela recebeu a sentença para ela estar neste lugar terrível. Olha só esses versículos aí, ó. Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. É a ressurreição aqui. As pessoas ressuscitarão para o julgamento. Todos mortos ressuscitarão. Uns vão ser para a vida eterna com Cristo e outros para a morte eterna, o desprezo eterno, o lago de fogo. A palavra de Deus é clara que esse lugar de tormento, ele não terá mais fim. Não vai existir uma época que isso vai acabar, isso vai ser para sempre. E é muito bem claro que o fogo não apaga, o verme não morre. Existem demônios que vão atormentar as pessoas nesse lugar. É um tormento sem fim. Então eu quero te dizer, não morra sem Cristo. Não morra fisicamente sem Cristo, você vai para um lugar e você já vai sofrer. Depois nós vamos aprender sobre o estado, esse estado intermediário da morte. É o mundo dos mortos, como que as pessoas ficam quando morrem, onde elas ficam aguardando. Existem lugares onde ela vai aguardar essa ressurreição, esse julgamento. Tanto os que morrem com Cristo, quanto as pessoas que morrem sem Cristo, elas ficam aguardando um determinado lugar, o dia do arrebatamento. E também o dia da ressurreição. Elas vão ressuscitar para receber esse julgamento. Uns vão ser para a vida eterna, outros vão ser julgados para a condenação eterna. Só para você entender as três formas de morte. A morte física é a separação do corpo. Em Eclesiastes 12:7 fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, todo mundo vai morrer e vai voltar para a terra como foi feito da terra. E a morte espiritual é a pessoa estar separada de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós já estudamos sobre a morte espiritual. Todas as pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, não recebem o Espírito de Deus habitando nelas, elas ainda se encontram mortas espiritualmente. Para a pessoa ter vida espiritual, ela tem que reconhecer o sacrifício genuíno de Jesus Cristo e receber Ele como seu único Salvador. Aí ela nasce espiritualmente imediatamente. E a morte eterna é a separação da vida eterna, a separação eterna de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, pessoas que praticam sexo fora do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui está uma listazinha das pessoas que vão para a segunda morte e vão para o lago de fogo. O lago de fogo é essa segunda morte. É o final. É para sempre um sofrimento eternal longe de Deus. Então aqui é a listinha que a Bíblia apresenta: forniqueiros, feiticeiros, idólatras, hipócritas. E a lista é grande: fornicadores, adúlteros. Então assim, nós precisamos alinhar nossa vida de acordo com a palavra de Deus para que a gente receba a salvação eterna. Para que após a morte nós possamos gozar uma vida eterna com Deus, ao lado do Senhor Jesus, para sempre. Assim como aqueles que morrem sem Jesus, que desprezam Jesus, que não obedecem a palavra, às vezes até se dizem crentes, seguidores do Messias, mas as suas atitudes, elas não seguem o Messias. Você pode seguir a Deus na sua doutrina, mas nas atitudes você pode obedecer a Satanás, você sabia? E receber a condenação. Porque tem muita gente que se diz seguidor de Jesus, mas não consegue cumprir o mínimo que ele determinou. Então, vamos trazer à nossa mente a clareza da palavra. Vamos refletir, colocar a mão na nossa consciência e verificar o que nós estamos fazendo. Porque você está frio, fria, porque você está longe de Deus. O que foi que te tirou da presença de Deus? Porque você não consegue mais falar com Deus, não consegue mais fazer um jejum, não consegue ler a tua palavra, não consegue ler a sua Bíblia. Você tem que voltar ao seu primeiro amor. Você tem que caminhar com o Senhor até Ele voltar, ou então até você morrer, para que você receba a vida eterna. Presta atenção no que eu estou te falando. Enquanto você está vivo, você pode consertar os seus maus caminhos.
Você pode mudar de direção e você pode, sim, receber a tua salvação. Então, é aí, esse momento, é hoje, quando você está vivo, que você pode consertar. Após a morte, só tem dois caminhos. Ou você está salvo ou você não está salvo. A ressurreição só vai ser para o julgamento. E uns vão para a vida eterna e outros vão para a condenação eterna. Gostou desse vídeo? Aprendeu? Compartilha com quem precisa. E não saia. Observa aí no nosso canal que tem muita coisa boa para você aprender. Coisas sobre o mundo espiritual. Existem uns vídeos aí sobre o mundo espiritual. E outra coisa, nós temos um curso muito legal sobre maldições hereditárias, perturbações. As pessoas são aprisionadas e elas podem ter a sua vida transformada. Bem, abaixo desse vídeo vai ter o link que você vai poder entrar e conhecer o curso, um curso acessível, valor muito baixo, para que você seja abençoado. E abençoe o nosso ministério. Eu te aguardo nos próximos vídeos. E existe muita coisa ainda que você não sabe sobre a morte, sobre os mortos e sobre essa questão da vida eterna. Grande abraço, te aguardo nas próximas aulas.